A imparcialidade no processo de apuração significa, na prática, que a pessoa que é responsável pela apuração daquele relato não pode ter nenhum envolvimento direto, né, ou seja, nenhum conflito de interesses com as pessoas que estão envolvidas, né, seja a pessoa que fez a denúncia ou a pessoa acusada naquela situação. Na prática, garantir a imparcialidade é seguir uma série de regras de processo que vão assegurar que o tratamento dado àquele caso é justo. Além de entender, né, se aquela pessoa consegue ter uma visão neutra da situação. Então, por exemplo, se a pessoa é chefe direto da pessoa que fez um relato, ela não pode estar envolvida no processo de apuração. Mas fora isso, existem alguns passos que a gente deve seguir para garantir imparcialidade. Então, por exemplo, ter estruturas prontas, né, e seguir sempre aquela mesma estrutura de entrevista. Então, você não pode fazer uma pergunta, né, de um jeito para uma pessoa e outra para outra pessoa. Então, você tem que ter aquelas perguntas já preparadas. Também isso é importante para impedir que algum viés na hora, né, dependendo do que a pessoa está te contando, as situações podem ser sensíveis, podem ter algum gatilho, enfim, você não faça perguntas de uma forma diferente baseado no que a pessoa falou, né, porque daí você não está sendo imparcial. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é fazer perguntas abertas, né, então fazer perguntas que permitem que a pessoa te conte o que aconteceu e não você já fechar aquela resposta em opção A ou opção B, porque, de novo, né, daí você está induzindo a pessoa a uma resposta e isso não é um comportamento que garante imparcialidade do processo. E, por fim, né, analisar as provas, né, as evidências que vieram à tona de uma forma objetiva. Então, isso né, pode ser print de conversa, enfim. Então, olhar isso de uma forma objetiva para impedir que o seu achismo sobre aquela situação interfira de fato na resolução do caso. Esse processo de garantir imparcialidade também envolve entender que nem todo relato vai chegar completo, né? Claro que existem ferramentas para ajudar, né, a pessoa que está fazendo o relato a trazer o máximo de informação possível, mas nem sempre você vai ter todas as informações que você precisa para conduzir a apuração do começo ao fim. Não é por isso, não é por não ter toda a informação que você deve descartar o relato. Existem algumas informações-chave que são a base para o processo de apuração. E tendo essas informações, você já consegue conduzir. Vai provavelmente demorar um pouco mais para chegar a alguma conclusão, mas você já consegue usar isso como pista. Então, se você ignorar porque não tem todas as informações ideais, você provavelmente está passando, né, a oportunidade de descobrir um problema. Fora que, né, ignorar o que a pessoa trouxe acaba gerando desconfiança, né, e não incentivando as pessoas a usarem o canal de denúncia. Falando sobre esse ponto de relatos incompletos, de acordo com estudos, né, relatórios de benchmark do mercado, a taxa de procedência em canal de denúncia no ambiente corporativo varia de 37% a 41%. E um dos principais motivos, né, dos relatos serem classificados como improcedentes é a falta de informação. Por isso que é tão importante ter um canal de denúncia estruturado, porque se você tem, né, um guia para a pessoa que está fazendo o relato, você faz as perguntas certas, né? Agora, por exemplo, no canal da Safe Space, a inteligência artificial guia essa conversa. Então, ela garante que a pessoa trouxe todas as informações necessárias antes de enviar o canal de denúncia. Então, isso é muito importante, porque se você tem um formulário frio, ou o canal de denúncia é um e-mail, além de toda a fricção que existe para a pessoa ter que, né, criar um e-mail para mandar anônimo, enfim, você não tem como, né, puxar informações extras, perguntar outras coisas para a pessoa e você tem muito pouca garantia de que aquele relato vai vir com o mínimo de informação que você precisa para tocar o processo de apuração. Então, é responsabilidade do time responsável por apuração usar qualquer tipo de pista, né, que existe um problema mais profundo na organização de conduta e ir atrás das informações complementares para descobrir, né, o que de fato está acontecendo. Esse processo ele pode ser facilitado por ferramentas adequadas para isso. Então, no canal da Safe Space, a gente lançou a Sônia, né, que é uma inteligência artificial que conduz essa entrevista no momento que a pessoa vai fazer um relato. Então, ela faz as perguntas certas de acordo com o que a pessoa já trouxe. Dessa forma, a pessoa não precisa ficar repetindo o que ela falou. Ela simplesmente vai, né, estrategicamente perguntar o que falta ali e vai direcionar a pessoa, além de já fazer um acolhimento inicial daquele caso, né, e garantir que aquele relato foi recebido e que um processo de apuração vai ser conduzido pela empresa. Então, isso facilita muito a vida, né, de quem é responsável pela apuração. Não só porque aumenta a eficácia, né, porque aumenta a taxa de procedência dos relatos, mas também a eficiência,
né? Porque é muito menos tempo perdido indo atrás de informação que você não tem, né? E por meio de canais que não permitem esse contato direto com quem fez a denúncia. Tem um outro ponto sobre ter, né, um agente como a Sônia, fazendo a entrevista, então não ser um formulário estático, né, e sim uma experiência conversacional, que você diminui a fricção pro próprio colaborador, né, ou para a pessoa que está fazendo a denúncia. Então, ela sente ali já ouvida, ela sente que alguém está prestando atenção no que ela está falando, mesmo antes da empresa, de fato, tomar conhecimento daquele problema. Então, ajuda a melhorar a experiência, que pode ser intimidadora para quem está fazendo a denúncia também. Bom, falamos sobre imparcialidade, né? E agora vamos falar sobre independência. A independência, quando se trata do processo de apuração, é sobre ter uma separação entre a pessoa que apura, ou as pessoas que apuram o caso, e as pessoas que tomam a decisão da resolução. Por quê? Porque por mais que a gente controle os vieses, por mais que a gente tenha um processo estruturado, a gente vai entrar naquele problema, né? Quem está responsável por apuração vai escutar em primeira mão, vítima, pessoa acusada, enfim. A visão dessa pessoa, né, no fim do processo de apuração, dependendo de como estavam as emoções das pessoas envolvidas, dependendo do contexto do problema que aconteceu, essa pessoa ela não vai ter, né, uma visão neutra, e ela vai estar desgastada com aquela situação, muito provavelmente. Então é importante que quem toma a decisão é um outro grupo, né? Geralmente o comitê de ética, que é composto, né, por uma combinação de pessoas na organização que tem autonomia para tomar essa decisão, e eles vão olhar para o relatório de quem fez a apuração e aí vão tomar uma decisão em relação ao que deve ser feito. Inclusive, esse relatório ele vem anonimizado, né? Então, isso é uma boa prática de comitê de ética, que é não saber quem está envolvido. Isso não é possível para quem está na apuração e, portanto, é importante separar as coisas, né? E quem vai tomar decisão baseada nos fatos e vai enxergar os fatos de uma forma neutra, porque quem fez a apuração já vai ter organizado essas informações para essa função.